Amém? Isaías capítulo 49. Glória a Jesus. Isaías capítulo 49. Glória a Jesus. Quem pode dizer Deus é bom para mim? Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Isaías capítulo 49. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. A gente espera um pouquinho. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 49, diz assim: ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Diga aleluia. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu, aleluia. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse: tu és meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Posso ouvir um aleluia? Eu, porém, disse: em vão tenho trabalhado, inútil e em vão gastei as minhas forças. Alguém já se sentiu assim? Ou está se sentindo assim, dessa forma? Todavia o meu direito, ou aquilo que me está reservado, está perante o Senhor, e o meu galardão, meu presente, perante o meu Deus. Diga aleluia. Feche os teus olhos um instante, curve a sua cabeça. Ore ao Senhor para falar contigo nesta noite. Senhor, o Senhor não é Deus de acaso, o Senhor é Deus de propósitos. E eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor marcou esta noite para todos nós que aqui estamos, e esses irmãos que estão tendo acesso a essa mensagem através da live. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Fale conosco, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fale conosco. Amém e amém. Quando nós lemos esse texto, nós aprendemos algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero falar nesta noite é que nós não somos um acidente. Fala para o irmão que está do seu lado: você não é um acidente. Fala para o outro: você não é um acidente. Você não é obra do acaso. Por mais que você não tenha sido planejado pelos seus pais, você foi planejado e projetado por Deus. O Senhor, Ele nos escolheu quando nós ainda estávamos informes no ventre da nossa mãe. E Ele nos separou, irmãos, e o nosso Deus, Ele nos separa com propósito. Então não existe ninguém que veio obra de acidente. Porque minha mãe, quando era solteira, teve um relacionamento, não vigiou. Tudo bem, ela pode até não ter vigiado, mas Deus projetou você. Deus planejou você. E Deus não planeja e projeta ninguém por acaso. O nosso Deus não é Deus de acaso. O nosso Deus é um Deus de propósito. E sem sombra de dúvida existe um grande propósito, existe um grande projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a glória de Deus. E dentro disso nós entendemos que Deus nos criou com um propósito geral, e esse propósito geral é viver para a glória, viver para o louvor de Deus. Mas existe, todo homem foi criado, ninguém foi criado e projetado para o inferno. Você foi criado e projetado para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, para refletir a glória de Deus, para sermos, as pessoas olharem para nós e ver Deus na terra.
ver o amor de Deus, ver a graça de Deus, ver o perdão de Deus, ver o favor de Deus, ver a misericórdia de Deus, ver a compaixão de Deus, através das nossas vidas. E o propósito geral é que todos conheçam a Deus, todos sejam salvos em Cristo Jesus. E existem os propósitos específicos para cada um. Os propósitos que Deus tem para cada um de nós enquanto corpo, enquanto membros. Há uma distinção e há uma variedade. É muito importante que eu entenda isso. E eu descubra em Cristo Jesus o meu propósito específico. O geral eu sei, Senhor, eu fui criado para o louvor da sua glória, e eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, eu te agradeço por ter aberto os meus olhos, e hoje eu poder contemplar a salvação em Cristo Jesus. E agora, Senhor, o que eu posso, e qual é o plano, qual é o projeto específico que o Senhor tem para a minha vida? Para uns Deus chamou para cantar, outros Deus chamou para ministrar a palavra, outros Deus deu o dom de governo, dom de ensino, e vários outros dons. Então eu preciso descobrir em Deus. E Filipenses vai dizer que eu só descubro isso em Cristo Jesus. Amém? Quando o Senhor, e eu quero falar de algo aqui que salta quando nós lemos aqui. Então Deus me criou, Deus me projetou. E ele vai dizer no versículo 2, ele me compara a uma flecha. A uma flecha na mão do Senhor. Amém? Então a gente entende aqui que a flecha, ela não é criada simplesmente por criar. Ela não é feita simplesmente para ser feita. Ela é feita com um propósito, ela é feita com um destino, com um alvo. E uma coisa que eu quero que cada um de nós entendamos: a flecha, ela é uma arma de guerra. Você foi chamado para a batalha, você foi chamado para a guerra. Eu e você, a Bíblia diz que nós somos soldados do exército do Senhor, que tem o Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos, como nosso general de guerra, que Ele à frente, a certeza da vitória é garantida. Mas eu preciso entender que eu fui chamado para a batalha. Eu fui chamado para a guerra, porque existe o inimigo de nossas almas, que milita de dia e de noite contra a minha vida, que milita de dia e de noite contra a minha casa, contra a minha família, que milita de dia e de noite contra a igreja do Senhor estabelecida na terra. Mas eu já me resguardo e aí me deleito na palavra do Senhor, que já me garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas eu sou um instrumento de guerra, eu sou um instrumento de batalha. Então o Senhor me aponta um destino. Quando Ele fala que eu sou uma flecha, a flecha ela é preparada para alcançar um alvo, para alcançar um objetivo, para alcançar um destino. Paulo, ele entendia isso. E por isso que ele fala: eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu continuo caminhando para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo em direção ao alvo proposto de Deus para a minha vida. Quando Paulo foi chamado por Deus, quando Paulo foi escolhido por Deus, ele já recebeu ali o chamado. Quando o Senhor mandou que Ananias fosse até a casa onde ele estava cego e impusesse as mãos, ali o Senhor já lhe apresentou um destino. O Senhor diz: vai lá, você vai encontrar um homem, ele está cego, ele está orando, ele está jejuando, e você vai impor as mãos sobre a vida dele, os seus olhos serão abertos, e você vai dizer para ele o quanto ele há de padecer por causa do meu evangelho. Eu estou alistando, eu estou dando a ele uma nova direção, porque a vida que outrora ele vivia, ele até pensava que estava certo, mas eu preciso tirar ele daqui e colocar aqui. E a primeira coisa, irmãos, para nós entendermos que somos flechas, é justamente isso. A flecha, ela não foi flecha toda uma vida. Primeiro, ela era um galho que estava ligado a uma árvore. Então, a flecha na mão do Senhor, ela é cortada, ela é tirada. Quem já foi cortado e tirado do mundo aí? Aleluia.
Amém? Era o que o Senhor estava fazendo com Saulo, é que se tornaria Paulo. Para ele se tornar essa flecha, eu preciso arrancá-lo, eu preciso tirá-lo, e foi justamente isso que o Senhor fez. E ser igreja é um povo separado à parte, é um povo tirado, e que agora é comissionado a fazer a vontade do Senhor, a estabelecer o reino de Deus na terra. Quando o Senhor chama Abraão, até então Abrão ali iria fazer de Abrão também uma flecha. Ele aponta o destino: Abrão, sai da sua terra, eu preciso te tirar, eu preciso fazer de você uma flecha, mas para você ser uma flecha eu preciso cortar, eu preciso te tirar da sua terra, da sua parentela, da sua família, da sua maneira de viver, que por tradição, que por herança recebeste dos vossos pais. Para ser flecha precisa ser arrancado. E você precisa entender que uma vez o galho arrancado da árvore, ele morre. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas viva no Filho de Deus. A flecha, ela precisa morrer para o mundo, morrer para as suas próprias vontades, porque o Senhor arranca. Mas é muito bom, irmão, saber que nós estamos na mão agora do Criador, do Senhor, que faz as coisas tudo perfeita, no seu tempo e na sua hora. Então, como flecha, não tem como ser flecha nas mãos de Deus sem ser arrancado. Não tem como ser flecha de Deus querendo viver a mesma vida que outrora vivia, a mesma vida que outrora era regada dos prazeres, dessas coisas do mundo. Não, eu fui arrancado, eu fui tirado. Foi isso que Deus fez com a minha vida, me tirou. Irmãos, eu falo, na verdade eu não tinha vida. Eu era escravo, e o Senhor foi lá e me tirou. E na verdade, quando fala de morrer, é morrer para o mundo e experimentar a verdadeira vida que só existe em Deus, em Cristo Jesus. Como é bom servir a Jesus, como é maravilhoso. E não tem como, eu posso falar do que eu quiser, mas você só vai saber isso mesmo no dia que você experimentar, porque é algo indizível, é muito pessoal. É igual a questão de ser pai, de ser mãe. Eu posso falar para os solteiros, para os que não têm filho, a respeito da maravilhosa graça, bênção de Deus, privilégio de ser pai. Não tem jeito. Por mais que você fique assim, você só imagina. Mas saber é só no dia que se tornar. Então, quando se fala de flecha, a primeira coisa fala de destino. E dentro desse destino o Senhor aponta, mas para eu viver eu tenho que estar disposto a ser arrancado. Quem já foi arrancado aí, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vai e nos arranca. A segunda coisa, irmãos, a Bíblia diz que como flecha limpa, a flecha é limpa na mão do Senhor. Ou em algumas versões, uma flecha polida, limpa. Ok? E aqui existe o tempo que a gente fala de preparo, destino e agora preparo. Vivemos em um tempo em que nós somos muito imediatistas. E às vezes Deus já te deu um sonho, Deus já te deu um projeto, Deus já colocou no seu coração a faculdade que você tem que fazer, o tipo de negócio que você vai empreender, um direcionamento, porque ministério não é simplesmente aqui no altar. Nós servimos a Deus em todo tempo e em todo lugar e aonde nós estamos. E Deus chamou alguns irmãos para serem excelentes professores no meio secular, diga glória a Deus. Excelentes profissionais que vão ser porta-voz de Deus, desempenhando com excelência aquilo que Deus confiou às suas mãos. Como bom administrador dos talentos dados por Deus, vai trabalhar e vai fazer multiplicar, vai dobrar, vai plantar e aquela semente vai produzir por 30, por 60 e por 100 para a glória de Deus. Mas a gente precisa entender que existe um tempo, Deus nos aponta um destino, mas sabe que nós ainda, no momento em que nós recebemos a palavra, no momento em que nós recebemos a promessa, no momento em que nós recebemos o direcionamento de Deus, nós ainda não estamos preparados para acertar aquele alvo, para chegar ali. Todos nós precisamos passar por um tempo de preparo.
de amadurecimento, em que o Senhor vem, primeiro corta ali o galho, depois vai limpar, tirar todas aquelas mazelas, tirar todos os nós, diga glória a Deus. Aqueles nós, a gente pode falar daquelas mágoas, daqueles ressentimentos, aquelas feridas que deixaram ali uma marca tão grande que se não for limpa, que se não for bem polida, não vai chegar no alvo, não vai cumprir o propósito específico. E o Senhor, que é Ele quem pega a flecha, Ele mesmo prepara. Há um tempo de preparo, irmão, preparação. O Senhor ungiu Davi, lhe apresentou um destino. Só que não foi do dia para a noite que Davi se tornou rei. Primeiro ele precisava ser preparado, amadurecido. E muitas pessoas não querem passar pelo preparo, porque o preparo, irmão, causa dor. O preparo, dói, machuca. O preparo é como um exercício que todo mundo sabe que precisa fazer, mas quando começa a fazer, o corpo começa a doer, alguns já querem abrir mão. Mas o preparo é necessário. É necessário. É indispensável. Por quê? Para quando chegar o tempo real do cumprimento de Deus, aquilo vai ser uma bênção para a sua vida, e não apenas para a sua vida, mas para uma gama e uma multidão de gente, não só da sua casa, da sua família, mas uma multidão de gente que Deus quer tratar, que Deus quer trabalhar, que Deus quer abençoar, que Deus quer curar, que Deus quer libertar através da sua vida. Então a gente precisa passar pelo preparo, ser santificado na palavra, ser santificado na verdade. Esse preparo é o momento em que o Senhor muitas vezes nos leva para o deserto para saber aonde está o nosso coração e para nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É aqui nesse preparo, irmãos, que a nossa vontade realmente, ela precisa cair por terra, até que a gente viva a vontade de Deus, até que a gente chegue àquela maturidade de Jesus, que até orou dizendo: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível for, afasta de mim essa dor. Senhor, se possível for, afasta de mim esse sofrimento, mas não seja feita a minha. No preparo que a gente entende que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mas muitas vezes a gente não percebe isso de uma forma literal. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas naquele determinado momento está doendo e está desagradável e parece que não está perfeita. Parece que não está perfeita, mas é o preparo de Deus. É o preparo de Deus, irmãos. Irmãos, e às vezes tem coisas que estão quase para acontecer na nossa vida, mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele vem e nos coloca em determinadas circunstâncias, para ver se nós já estamos preparados para aquilo. Aí percebendo que não está, não, vou preparar mais um pouquinho, vou polir mais um pouquinho. Eu vou polir mais um pouquinho. O preparo, ele é indispensável. E esse preparo, irmãos, demanda de nós dedicação. Esse preparo demanda de nós entrega. Esse preparo, vocês que são músicos aqui na igreja, vocês entendem muito bem disso. Para subir aqui e cantar igual o pastor Eudes, irmão, qualquer taquara rachada. Quando eu canto, os membros espanta. Para cantar, por mais que tenha uns que já nasçam com o dom, glória a Deus, aleluia, mas todo dom, ele precisa ser aperfeiçoado, todo dom, ele precisa ser moldado, todo dom, ele precisa de polimento, cada dia mais e mais. Se a pessoa já tem o dom, irmãos, observando as técnicas, observando tudo, ninguém segura, vai longe. Mas muitas pessoas não querem o preparo. Existem aqueles que são chamados por Deus com o dom da palavra, Deus dá a graça. Mas se for preguiçoso, não for ler a Bíblia, não for buscar conhecimento, não vai dar. A gente precisa se preparar.
Ah, Deus disse que eu vou ser um grande empresário. O que você tem feito para isso hoje? Como você tem se preparado? Como você tem se dedicado? Está procurando informações acerca de como está o mercado, qual é a área, qual é o segmento, qual é o direcionamento, e dentro desse direcionamento você tem buscado capacitação. É o preparo. Muitas pessoas querem chegar em altos lugares sem percorrer os difíceis caminhos que existem. E o que vai fazer com que a gente se mantenha lá, irmãos, é todo o percurso de aprendizado que nós tivemos. Porque se chegar lá, sem todo o percurso trilhado, trabalhado, em que nós fomos moldados, onde vieram a experiência, não vai ficar lá muito tempo, não. Então não abra mão do preparo. Se dedique. Você que tem chamado missionário, vai fazer um curso teológico, meu querido. Você que é apaixonado, Deus me chamou para ser pregador, então vai procurar uma faculdade teológica. Deus me chamou para cantar. Tem gente que diz que Deus chamou para cantar, é incapaz de fazer uma aula de música. Eu preciso me capacitar. Deus disse que eu vou ser grande na terra. Não quer nem estudar. Tem gente que, Deus já me deu um destino. Qual que é o destino? Eu vou me estabelecer, eu vou fazer, eu não duvido que Deus tenha dado. Mas e aí, agora o que você está fazendo hoje para em direção a isso? O que você está fazendo? É o preparo. Deus não vai fazer nada daquilo que cabe a mim fazer. É bem verdade que para acertar o alvo vai ser o Senhor que vai lançar, irmão. Mas eu preciso estar na brecha. Eu preciso aceitar e me submeter aos princípios estabelecidos por Deus. Irmão, Deus ele é lindo. E Deus ele nos mostra na palavra. Ele pegou um camarada e ungiu e colocou como rei, não dando para ele tempo de preparo. Nós vimos o final dele. Saul foi ungido, já foi colocado rei. E aí logo depois começou só a fazer besteira. Agora Davi não. Davi, ele foi ungido e passou por um tempo de preparo. E foi o maior rei que Israel já teve. Exemplo para todos nós. Um homem que reinou com sabedoria. Um homem que reinou com temor de Deus. Um homem que buscou ser justo em tudo. Porque ele passou pelo processo. Amém? Não abra mão dos processos, por mais que seja doloroso. E quando se fala de flecha, nós aprendemos sobre destino, nós aprendemos sobre preparo. E o próprio texto diz que é como uma flecha colocada na aljava. Essa aljava aqui é o tempo de espera. É aquele tempo em que, no versículo 4 nós lemos, depois do Senhor ter falado tudo aquilo, nós vemos esse versículo: eu porém disse, em vão tenho trabalhado, inútil e em vão gastei as minhas forças. É aquele momento, irmão, que você fez tudo, você passou pelo processo, parece que já está tudo ok, parece que já está tudo encaixado direitinho, mas o Senhor, ao invés de lançar, o Senhor vai e coloca no alforje. O Senhor vai e parece que coloca ali num tempo em que parece que Ele não está mais trabalhando, em que parece que Ele não está mais agindo, em que parece que tudo que você fez foi em vão. Quem já se sentiu assim? Ou está se sentindo dessa forma? Sabe, você já, pastor, eu tenho procurado, eu tenho marchado, pastor, eu tenho vivido grandes coisas em Deus, mas agora parece que eu estou vivendo um tempo, parece que Deus se esqueceu. Esse tempo na aljava aqui, irmãos, é aquele tempo de Elias, quando Elias vai e aparece, e conforme a minha palavra não vai chover. Aí sabe o que aconteceu com Elias? Sumiu. Fala comigo assim: sumiu.
ninguém via mais Elias. Ninguém ouvia falar de Elias. Elias sumiu. É aquele tempo em que o Senhor coloca a prova do tempo. Paulo escrevendo aos Coríntios, e sem sombra de dúvida ele escreveu aos Coríntios porque eles estavam vivendo esse sentimento em que a igreja estava sendo perseguida. É um sentimento em que eles olhavam de que está valendo todo o nosso trabalho, de que está valendo a nossa dedicação, de que está valendo a nossa santificação, de que está valendo a nossa fidelidade, de que está valendo as nossas lágrimas, de que está valendo. E ele vai e escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Espera, vai acontecer. Há um tempo determinado para todas as coisas. Espera. Aquele que tem a minha vida e aquele que tem a sua vida em suas mãos, nas mãos dele, ele não erra, e no seu tempo ele vai lançar, e essa flecha vai alcançar o alvo, essa flecha vai alcançar o propósito, e você vai viver as promessas de Deus para a sua vida, você vai viver as promessas de Deus para a sua casa, você vai viver as promessas de Deus em todas as áreas. Mas espera, não deixe a ansiedade, não deixe a preocupação, não deixe o medo, não deixe a dúvida, não deixe as incertezas tomarem conta do seu coração. Você não está em qualquer aljava, você está na aljava do Senhor. Ele está só dizendo: calma, vai chegar o momento, vai chegar a hora, e eu vou lançar, porque Deus, irmãos, fiel é o Senhor para prometer, fiel é o Senhor para cumprir. Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Ele falhou com Abraão, sim ou não? Ele falhou com Abraão, sim ou não? A Kesloana tá lembrando de um post que ela mandou lá, né? Kesloana mandou assim, um negócio tipo assim: quando o pastor diz certo igreja, aí eu vou e digo certo, aí o pastor vai dizer errado. Você ficou com medo agora, né? Deus não falhou com Abraão. Deus cumpriu cada uma das suas promessas. Deus falhou com Davi, irmão? Não. Ele cumpriu suas promessas no seu tempo. Deus falhou com José. Deus falou com José. Irmão, quando se fala de alguém que foi tirado, de alguém que foi arrancado, de alguém que foi preparado, de alguém que foi polido, de alguém que foi limpo, mas de alguém que também foi lançado e se cumpriu na totalidade, José, Deus cumpriu. Se Deus não falhou com esses homens, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá, as suas palavras permanecerão. Ele vai cumprir. Fiel é Deus para cumprir. Fiel é Deus para cumprir. Entenda, como uma flecha, Deus tem um destino, Deus tem um alvo. Amém? Vai se cumprir. Este sonho que Deus plantou no seu coração, este sonho que Deus plantou no seu coração, vai se cumprir. Não veio do homem, veio de Deus para a sua vida. Espere, passe pelo processo de aprendizado. Do que depender de você, faça aquilo que depende de você fazer, e pode ter certeza, no momento certo. Irmãos, quando fala de estar na aljava, essa aljava é um lugar em que a flecha ela fica meio que escondida, mas também ali ela está protegida. Deus está te protegendo, Deus está te guardando. E entenda esse proteger e esse guardar de Deus, inclusive por ainda não ter se cumprido essa promessa que é dele para a sua vida. A gente precisa ter essa maturidade de entender que isso é cuidado de Deus, de não ter cumprido ainda também, para que aquilo não se torne um problema, mas se torne uma bênção e para a glória de Deus. Sede firmes e constante, continua, creia, continua,
Amém? Sede firmes e constantes, continue, abençoe, ore pelos seus sonhos, ore pelos seus projetos. Creia, que Deus é poderoso para cumprir, em nome de Jesus. Quando estiver sendo trabalhado, dá uns glória a Deus e aleluia. Murmura não, questiona não. Tem um hino que diz: está chorando por quê? Está chorando por quê? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Fiel é o Senhor. Descansa em Deus. Amém? Descansa em Deus. Feche os teus olhos um instante. Curve a sua cabeça. Você não é um erro. Você não é o erro. O seu casamento não é um erro. Vou falar de novo. O seu casamento não é um erro. Você não é um erro. Você não nasceu para ser um fracassado. Você nasceu para cumprir um propósito. Você foi sonhado e projetado por Deus. E você foi feito à imagem e semelhança do Senhor, do Deus Todo-Criador. Creia nisso. Como uma flecha, hoje o Senhor te separa, o Senhor te arranca, o Senhor te tira nesta noite. Se deixe ser tirado por Ele, se deixe ser arrancado por Ele, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios. Se entregue por inteiro ao Senhor. Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, e faça a obra por completo. Eu me submeto ao trabalhar do Teu Espírito, Senhor. Me limpa, me sara, me cura, Senhor. Tira todos os nós, tira todos os traumas, Senhor. Tira todos os galhos, Senhor. Senhor, e olha aqui para mim. Eu esqueci de falar um negócio, mas eu vou falar agora. A flecha, depois de limpa, tem um canal no Discovery que eu gosto de assistir. E eu vi um camarada fazendo uma flecha. Depois dela toda limpinha, sabe o que ele faz? A flecha ainda está toda torta. Aí ele coloca no fogo e vai deixando ela reta. Aí coloca um pouquinho no fogo e aperta e deixa reta. E depois na ponta ele deixa no fogo mais um pouquinho para ela ficar mais rígida, para ela ficar mais dura e cumprir com o propósito. É assim que Deus faz. Amém? Esse fogo, não só o fogo da prova, mas o fogo do Espírito também, nos deixando retinho, nos deixando, para cumprir o propósito, tirando toda a tortura. Amém? Você vai viver os planos de Deus. Fecha os teus olhos. Talvez você está na aljava. Eu quero fazer um ato profético para a sua vida hoje. Mas hoje o Senhor vai te tirar, vai colocar no seu arco e vai lançar em direção a este alvo. Em nome de Jesus, eu profetizo que ainda esse mês de agosto, você vai contar o milagre da resposta de Deus. Pastor, naquele dia foi pregado, foi profetizado, e algo que eu orava, algo que vinha da parte de Deus há tanto tempo. Senhor, pastor, isso aconteceu para a glória de Deus. É porque o Senhor te lançou em direção ao destino hoje. Fica firme, não desista, não desanime. Continue, progrida em direção ao alvo proposto por Deus. Senhor Deus, eu oro ao Senhor em favor dos teus filhos. Alguns que entraram aqui nesta noite, Senhor, com esse sentimento: em vão tem sido o meu trabalho, em vão tem sido a minha dedicação, em vão tem sido a minha busca, em vão tem sido a minha entrega. Alguns entraram aqui hoje, Senhor, pensando que o seu ministério está falido, pensando que aquilo que o Senhor confiou em suas mãos, a pessoa está olhando e não está vendo progredir, não está vendo caminhar, e no fundo do seu coração ela vinha pensando nisso: tem sido em vão. Não tem sido em vão, não. Como flecha na mão do Senhor, você foi tirado e vai ser lançado em o nome de Jesus
Talvez você está no processo de ser arrancado, ou está no processo de ser trabalhado, de ser polido, ou já passou por tudo isso, está só no processo do tempo, te ensinando a depender e confiar, tirando toda a ansiedade, mostrando que não é do seu tempo, não é na sua hora, nem do seu jeito, nem da sua forma, é do jeito de Deus, da forma de Deus e no tempo de Deus. Mas uma coisa é certa em nome de Jesus: vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Bata palmas e glorifique ao Senhor.